E vamos dar uma olhadinha como é que está a composição da CPI do MST. Vou trazer para vocês destaques da oposição, que é majoritária, e também da base governista. Os dois principais cargos ficaram com os republicanos e com o PL. A CPI do MST está sendo presidida, então, como o Leandro já adiantou, pelo tenente-coronel Zucco, do Republicanos, e o relator será o deputado Ricardo Salles, do PL. Kim Kataguiri, do União Brasil, será o primeiro vice-presidente. Lembrando que essa CPI, gente, ela nasceu de 3 pedidos diferentes, que vinham exatamente de Zucco, Salles e Kim. Esses 3 pedidos foram unidos e se transformaram numa única CPI. O deputado delegado Fábio Costa, do PP, ficou com a segunda vice-presidência. E o deputado Evair Vieira Melo, do PP, ocupará a terceira vice-presidência. Vocês podem notar que só tem oposição aí, com exceção do União Brasil, que é base do governo, mas o deputado Kim Kataguiri, claramente um deputado muito crítico ao governo. Da base governista, que é minoritária, são 14 nomes apenas entre titulares e suplentes, vamos destacar o nome do capitão Alden. Não, essa não é a base governista, essa é a base da oposição. Leram errado para mim aqui no meu TP e está errado também na nossa arte. Peço desculpas para vocês. Então, olha, vou só ler enquanto a gente corrige. Da base do... Gente, volta aqui o meu TP, senão eu vou ficar confusa. Maravilha, vamos lá. Então, da oposição, a gente está destacando para vocês o capitão Alden, do PL da Bahia, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, o deputado Éder Mauro, do PL do Pará, o deputado Domingos Sálvio, do PL de Minas, e a deputada Magda Mofato, do PL de Goiás, todos do partido do presidente Jair Bolsonaro, um partido claramente de oposição ao governo. Agora, da base governista, da base do governo Lula, temos Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, Newton Tato, olha, agora ali está certinho, do PT de São Paulo, Valmir Assunção, do PT da Bahia, e Max Lemos, do PDT do Rio. Gleisi e Sâmia são muito combativas, vão ser minoritárias aí, mas prometem dar trabalho também aí para a oposição. Os trabalhos da CPI do MST terão prazo de 120 dias para investigar as ações do movimento do Sem Terra. E agora eu vou conversar com o relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, que está no nosso estúdio lá em Brasília. Oi, deputado, boa noite, bem-vindo ao CNN Arena. Eu já engato a minha primeira pergunta. O senhor deve apresentar em breve o seu plano de trabalho. Eu queria que o senhor adiantasse os principais pontos para nós. Quem o senhor pretende convocar para depor nessa CPI? Raquel, boa noite a todos. Bom, o Coronel Zucco e eu conversamos muito sobre como iniciar, né, o nosso trabalho. Já há um relatório antigo da última CPI, que foi entre o INCRA e a FUNAI, cujos integrantes, dentre os integrantes estavam o ex-deputado Nilson Leitão, muito bom parlamentar, Tereza Cristina, Alceu Moreira, fizeram um ótimo trabalho, avançaram muito. O que nós temos que fazer é atualizar as informações que ali haviam e trazer justamente para os casos concretos de invasões que vêm sendo implementadas desde 1º de janeiro de 2023 em diante. Portanto, qual é a primeira ideia? Diligenciar nesses estados onde essas invasões têm acontecido, juntamente com a respectiva Secretaria de Segurança Pública, para que a gente tenha o máximo de dados, para que a partir desses dados nós possamos já identificar quem tem sido as lideranças em cada uma dessas unidades da federação e convocar essas lideranças das invasões para virem depor na CPI. Isso significa que teremos João Pedro Stedley depondo, deputado?
Olha, o Stedley é como devedor profissional, né? Não deve ter nada do nome dele, não tem nada envolvendo o Stedley. Então, acho meio bobagem, nesse momento, haver convocação de Stedley, de João Paulo Rodrigues, de outros, que já são escolados nessa história de serem perquiridos sobre as irregularidades do movimento. Eu acho que neste momento é mais pertinente, faz mais sentido nós identificarmos quem são as lideranças ali na ponta. Esse sim, que tem feito as movimentações, as invasões criminosas, a depredação de início de janeiro até agora. Está falando então de lideranças locais. E se a gente olhar para os governos, procurar aí possíveis omissões de governo, o foco da CPI vai estar no governo federal ou nos governos estaduais? Olha, eu quero crer que, havendo realmente adesão de espírito de alguns integrantes do governo federal, que aparentemente condenam as invasões, não vejo sentido em nós colocarmos o governo como investigado, se de fato, e eu coloco no condicional, se de fato o governo mantiver essa posição de ser contrário às invasões. De todo modo, nós temos algumas explicações que precisam ser dadas. Por exemplo, estes indicados para superintendências do INCRA em diversos estados, indicados esses que vêm dos movimentos de invasão de propriedade. Nós entendemos que há algum grau de desvio de finalidade na medida em que você coloca para cuidar do INCRA alguém que até ontem estava comandando ou participando das invasões de terra. Mas isso, o plano de trabalho da CPI vai determinar e no momento adequado será feito esse juízo de valor. Deputado, a gente pode esperar governadores de estado ou ministros depondo? Se for necessário, sim. Não é nossa intenção expor ninguém, nem transformar esta CPI num embate com o ministro Paulo Teixeira ou com o ministro Carlos Fávaro. Não é essa a ideia inicial. Claro, havendo elementos para convocá-los, ou até convidá-los, que me parece mais adequado, mais cordial, faremos isso. Mas não é uma necessidade. Agora, também nos estados, e aí salta aos olhos a Bahia nos parece, e isso ainda também uma hipótese, nos parece, a ser conferido pelas diligências in loco, que tem sido extremamente leniente com as invasões naquele estado, diferentemente de outros estados como São Paulo, Mato Grosso, Goiás, que tem tido uma postura mais firme na defesa da lei e da ordem. A Bahia nos parece mais leniente. E assim sendo, se essa premissa se confirma, aí sim faz todo sentido convidar ou convocar, enfim, se possível for, não sei se a CPI pode convocar governadores de estado, mas convidar o governador da Bahia para prestar esclarecimentos, assim como o secretário de Segurança Pública daquele estado. Deputado, o senhor é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Essa CPI vai lhe dar visibilidade. O senhor é o candidato de Jair Bolsonaro ou o candidato de Jair Bolsonaro é Ricardo Nunes? Não, o presidente Bolsonaro já manifestou apoio ao meu nome, já reiterou que Nunes não o apoiou em 2022 e, mais do que isso, Nunes mesmo, ele próprio declarou recentemente, numa entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que ele não queria ser o candidato da direita. Ora, não apoiou o Bolsonaro, não quer ser o candidato da direita, então ele não será o candidato da direita, até porque ele não é de direita. O MDB, partido do qual ele faz parte, é integrante do governo Lula. Tem ministério no governo Lula e tem um monte de petista no governo do Ricardo Nunes. Então não faz muito sentido. Agora, que realmente essa situação da cidade de São Paulo requer uma postura diferenciada, que inclusive diz respeito ao outro candidato, o Guilherme Boulos, que é a versão do MST nas cidades. O que é o MST nas cidades? O que é invasão de propriedade igual no campo nas cidades? É o movimento que fez o Boulos existir politicamente, que é o MTST, que é exemplo do que acontece no campo, invade propriedade nas cidades, depreda patrimônio público, ataca as vidraças da Fiesp, como tem um próprio vídeo dele, Boulos, dizendo que são as vidraças da Fiesp, perto do prejuízo que eles causam ao Brasil. Então, realmente, tem essas inconsistências, esses absurdos que nós vamos poder discutir amplamente num ambiente de discussão da defesa da propriedade privada e contrário às invasões, tanto no campo quanto nas cidades. Nós conversamos com o deputado Ricardo Salles, relator da CPI do MST. Deputado, muito obrigada pelo seu tempo, pela disposição de participar aqui do CNN Arena. Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos.